Ótimo. Então, pessoal, primeiro, né, boa noite a todos. Nós vamos, então, iniciar a palestra de estratégias avançadas de controle na indústria de petróleo. Acredito que uma parte aí de vocês, né, já foram meus alunos ou alunas, né, no curso de engenharia química e nas disciplinas aí de transferência de calor, transferência de massa, é, mecânica dos fluidos, né? Fenômeno de transporte. Eu tive aí a felicidade aí de conseguir uma pessoa aí que eu tenho uma grande estima, né? Colega meu de trabalho aqui na refinaria Gabriel Passos, que é o Leonardo Catão. Ele, como a maioria aí de vocês, também engenheiro químico, né? Tem mestrado na área e se dedica aí todos os dias aí mais do que só os dias da semana, né? Até muitas vezes os fins de semana também, tentando resolver aí problemas na área de controle de processos na refinaria. Uma pessoa que tem bastante experiência, tá? Tem mais de 10 anos aí de experiência na área, gosta muito aí do meio acadêmico, né? Gosta de estudar, é apaixonado aí pela engenharia. E vocês podem, então, aí, conforme a gente comentou agora há pouco, né, antes, alguns minutinhos atrás, vocês podem fazer as perguntas ao longo da apresentação, tá? Usa o recurso aí da mão, né, para que a gente possa ter alguma ordem nas perguntas, mas fiquem à vontade. Só mesmo, como vocês são muitos, mantenham o microfone fechado e na hora que quiser falar, abra o microfone, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Não se sintam coagidos, tá? Tanto o Leonardo aí como eu, nós somos, né, gostamos das perguntas, sejam elas simples ou complexas, fiquem à vontade, tá? E eu agradeço muito aí a atenção do Leonardo, a disponibilidade e de estar aqui conosco hoje, de poder ensinar um pouquinho para nós sobre esse assunto. É uma pessoa muito, muito querida aí e muito fácil de se lidar, tá bom? Então, Léo, fica à vontade para você iniciar a apresentação, tá bom? Pode colocar aí o modo de apresentação, se assim você se sentir à vontade. E quaisquer dúvidas, vocês, alunos e alunas, podem me chamar, que eu vou estar aqui presente a apresentação inteira. Tá ok? Samuel, muito obrigado pelas palavras, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo aí, pessoal? É o slide inicial aí? Estamos sim. Sim. Bom, então, a ideia da apresentação intitulada Estratégias Avançadas de Controle na Indústria de Petróleo. Especificamente, né, o Samuel já comentou, a gente trabalha em refinaria. Então, as ferramentas que a gente vai estar mostrando, na verdade eu vou estar mostrando 3 ferramentas, vamos dizer assim, avançadas, né? Eu vou justificar ao longo da apresentação por que esse conceito de avançado. São ferramentas presentes no nosso dia a dia, né? A gente fala assim, estratégias avançadas, né? Parece que é um negócio moderno, né? Mas acho que a ferramenta que eu vou detalhar, não vou detalhar, né? Eu vou dar um overview maior, que é inclusive a primeira que eu vou mostrar, ela remonta ao final dos anos 70, né? Mas é uma realidade na nossa indústria desde o início da década de 90, o desenvolvimento dessa ferramenta, quer dizer, essa ferramenta, a implementação e o uso, ele não é, assim, recente, né? A gente já tem algum tempo disso. E a ideia é dar um overview mesmo, nesses 3 tópicos que eu decidi abordar. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma introdução, que na verdade é uma figura muito tradicional aí na parte de automação,
é uma pirâmide, inclusive o pessoal chama de pirâmide de automação, eu vou mostrar ela mais adiante. E as 3 ferramentas que a gente vai tratar, não se assustem com os nomes, tá? Uma chama controle preditivo baseado em modelos, conhecido como MPC, né? O Model Predictive Control, em inglês. Então a gente vai mostrar o que é essa ferramenta MPC, né? Para que ela serve, um overview, né? Uma segunda ferramenta que vocês já devem ter ouvido falar. Hoje em dia a gente escuta muito, né, essas fóruns aí de internet das coisas, indústria 4.0, profissões mais, o pessoal fala aí, profissões do futuro, né, o cientista de dados, né, aprendizado de máquina, né. Então a gente escuta muito desses termos e às vezes a gente se assusta de como eles podem estar perto da gente no nosso dia a dia, né. Então, por exemplo, uma das técnicas muito tradicionais aí de aprendizado de máquinas, que são as redes neurais, isso aí isso está presente no nosso dia a dia em mais de uma ferramenta, na verdade. Eu vou mostrar a aplicação de redes neurais, assim, um overview também, tá, gente? É tudo um overview, né? Uma visão geral. A aplicação, por exemplo, de redes neurais no desenvolvimento de analisadores virtuais, né? O que é o analisador virtual, para que ele serve e o que eu faço com isso, né? E vou terminar fechando com uma coisa que é um desenvolvimento, eu tive a felicidade de participar do desenvolvimento dessa ferramenta também, que continua sendo desenvolvida. O nome assusta, né? Controle não linear adaptativo com aprendizado online. Assim, que criatura é essa, né? E para que isso serve, né? Então eu vou tentar elucidar essas ideias aí e vou fechar com algumas considerações finais, né, sobre os temas tratados. Então já deu para perceber o seguinte, que boa parte, 2 tópicos aqui, o analisadores virtuais e o controle não linear adaptativo, eles estão muito fortemente relacionados à parte de inteligência computacional, que, como eu disse, né, a tendência na indústria do futuro, a 4.0, internet das coisas, aprendizado de máquina, ciência de dados e por aí vai, a tendência é que essas ferramentas estejam cada vez mais próximas do nosso dia a dia, nas grandes empresas, nas médias empresas, né? E a gente tem vários desenvolvimentos nessa linha. Então eu vou tentar mostrar alguma coisa. Vamos lá. A figurinha que eu comentei, essa aí, é a famosa pirâmide de automação. Pirâmide de automação, na verdade, é o seguinte, você segrega, vamos dizer assim, os níveis da empresa, né? Quanto mais baixo na pirâmide de automação, mais perto de uma planta industrial você está. E quanto mais no topo, mais próximo da alta gerência você está, né? Dos segmentos, por exemplo, de uma grande empresa. Então, a automação, ela meio que permeia todos esses níveis da pirâmide. Começando lá embaixo com o nível mais chão de fábrica, né? Que a gente chama de camada regulatória do controle. É onde a gente tem os nossos sistemas digitais, né? O SDCD, onde a gente tem os controladores, os PLCs de segurança, né? Essa camada, na verdade, as aplicações elas rodam com uma frequência de segundos, né? Então, por exemplo, um controlador PID é comum num SDCD, um controlador PID rodar com a frequência de segundo, né? Ele está ali querendo controlar a planta, estabilizar a planta. Então, ele tem essa preocupação, né? Subindo um nível na pirâmide, a gente tem a camada supervisória, aonde se encontra uma das ferramentas que eu vou falar, que é o MPC. O que essa camada supervisória faz, na verdade? Ela troca figurinha com a camada regulatória e com a camada de cima, eventualmente, com o intuito de otimizar o processo, né? Então, por exemplo, nessa camada supervisória aí, eu tenho questões assim relacionadas a garantir a qualidade dos produtos que eu estou efetivamente produzindo na minha planta. Eu estou preocupado com rentabilidade, né?
E basicamente as ferramentas que a gente vai falar, elas estão focadas nessas duas camadas, a camada regulatória e a camada supervisória, né? Acima disso a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de RTO, que é a otimização em tempo real, né? Normalmente a gente tem um simulador de processos, um simulador rigoroso da planta, né? Ele faz balanços de massa e energia de maneira rigorosa, esse simulador, com o intuito de gerar, vamos dizer assim, pontos operacionais aonde você pode operar as plantas, garantindo maior rentabilidade, né? Preocupado em gastar menos energia, fazer um melhor uso dos equipamentos, né? E acima dessas camadas, você ainda tem a programação de produção, né? Que decide, aí sempre olhando um horizonte cada vez maior, né? A camada regulatória cuida no nível de segundos, a supervisória no nível de minutos. O RTO é um otimizador que roda num horizonte de horas. E aí você vem, por exemplo, com a programação de produção que roda dias, né? Você define ao longo de uma semana, por exemplo, o que você vai produzir, aonde que você vai alocar a sua matéria-prima, para atender a camada superior, que é o planejamento da produção, que olha o mês, né? O que eu vou produzir, o que o mercado precisa, o que o mercado pode absorver. Então, a automação, ela está, vamos dizer assim, permeando aí todas essas camadas, né, dessa pirâmide. A gente vai focar, basicamente, nas nossas soluções na camada mais abaixo, a camada regulatória, e imediatamente superior, que é a supervisória. Bom, então eu vou começar falando aqui do MPC, Controle Preditivo Baseado em Modelos. Tá. Para desmistificar esse nome bonito, o MPC, normalmente, o que ele é? Ele é um programa que roda num computador, né? E o que ele faz, na verdade, é escrever set point em malhas de controle da planta, né? Apontando sempre uma direção, né? Então, eu gosto muito da analogia desse treinador aí, ele está com um elemento do time dele. O MPC é como se fosse esse treinador que passa orientações para o time, e o time dele são as malhas de controle, que a gente denomina como variáveis manipuladas. Eu vou estar explicando mais lá na frente. E é baseado numa lei, num algoritmo, que tem um objetivo. Ele passa instrução, então, para essas malhas de controle, né? Aqui está um íconezinho do OPC Foundation. O protocolo OPC de comunicação é um que é muito típico na indústria, né? E foi colocado aqui só para pontuar essa comunicação, essa integração que normalmente você faz com os sistemas digitais via OPC com os programas que rodam um algoritmo tipo MPC. Quando a gente fala de controle, vamos dizer assim, a figura mais típica e mais conhecida de controle é, sem dúvida, o controlador PID. É o proporcional integral derivativo, né? Se vocês ainda não viram na graduação, com certeza nas disciplinas de controle, vocês fatalmente vão ver esse algoritmo, né? É uma solução bastante antiga, robusta, né? E que é a grande maioria das malhas que a gente tem numa planta industrial. É o controlador PID, né? Tem uma teoria assim, muito vasta em cima, né, para como sintonizar um controlador PID para ele ter o desempenho que você gostaria, né? E aí eu vou tentar fazer um paralelo do PID, que é o mais conhecido, com o MPC, mostrando diferenças, né? Então, por exemplo, o controlador PID, normalmente você tem uma variável de entrada, que a gente chama de PV, que é a variável de processo. Então, por exemplo, uma malha de controle de vazão, por exemplo. A gente mede a vazão do processo e o PID roda um algoritmo e calcula uma única saída, que normalmente é um sinal que é enviado para uma válvula de controle. Então, se eu quero controlar a vazão, eu fico medindo essa vazão. Se a vazão caiu, o algoritmo manda a válvula abrir para a vazão voltar a subir. Se a vazão subiu,
o algoritmo manda a válvula fechar para a vazão voltar para o set point inicial. Já no MPC, a gente tem uma circunstância diferente. Na verdade, o MPC, esse sistema que é uma entrada, uma saída, a gente chama de SISO, que é Single Input, Single Output, né? O MPC, ele pode tratar um problema SISO, tranquilamente, né? Mas o que torna ele interessante é que ele é naturalmente MIMO. MIMO é múltiplo input, múltiplo output, né? Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Quer dizer, é um controlador multivariável por natureza, né? E por que isso é bom? Voltando à figura do treinador. A partir do momento que eu escolho um time de malhas de controle, eu tenho um programa de computador que passa simultaneamente instrução set point para diversas malhas de uma vez, com um objetivo. Vou mostrar mais adiante como é que a gente delineia esse objetivo, né? Então, no caso do PID, quem que é a entrada do algoritmo? Ele mede a variável de processo. Então, se ele controla a vazão, a entrada dele é o valor da vazão e o set point naquele momento, né? Quem que é a entrada do MPC? Ele mede um conjunto de variáveis. E essas variáveis a gente chama de variáveis controladas. A gente está chamando aqui de CV, né? No caso do PID, a gente tem uma saída, que é o cálculo da ação de controle, né? Como é que assim, o quanto que vai para a válvula abrir para ela controlar o meu processo. No caso do MPC, eu tenho um conjunto de set points que é escrito nas malhas que eu estou chamando de variáveis manipuladas, né? Que são as MVs, na verdade. São as variáveis que o controle utiliza para interferir no processo. Então, dentro dessa linha, a variável manipulada é como se fosse a mão do controle, né? Normalmente, é por onde ele atua, né? E ele atua fazendo o quê? Escrevendo set point nas malhas ditas variáveis manipuladas. Com qual objetivo? Com o objetivo de manter as variáveis controladas, né? E essas variáveis controladas são variáveis da planta, são temperaturas, pressões, vazões e, eventualmente, inferências. Inferências são aqueles cálculos que a gente faz para tentar adivinhar uma propriedade, normalmente propriedade físico-química de uma corrente do meu processo. É o que a gente chama justamente de analisador virtual, que é o segundo tema da apresentação. Então, tradicionalmente, as variáveis controladas são medições de processo ou inferências, né? Ele está perdendo aqui. Na hora de passar o negócio, eu tenho que dar um cliquezinho aqui na apresentação. Ele meio que perde. Conforme eu comentei, uma das coisas que torna o MPC interessante é o caráter multivariável, né? Uma variável manipulada, ela pode interferir simultaneamente em mais de uma variável controlada. Então, quer dizer, eu posso usar a minha mão, eu vou dar um exemplo mais adiante disso, a minha mão, no caso, por onde eu interfiro no processo, que é aquela malha de controle que é uma MV, para vigiar, vamos dizer assim, 3 variáveis controladas, por exemplo, diferentes. Então, o mesmo cara, quando eu mexo nele, ele acaba impactando 3 entidades diferentes. Então, por exemplo, quando eu mexo numa determinada vazão, eu posso impactar a temperatura num determinado equipamento e em outro equipamento. Esse é justamente o exemplo que eu vou usar mais adiante para a gente discutir um tema ligado ao MPC. E do mesmo modo, você também tem um caráter multivariável quando você olha uma variável controlada especificamente. Quer dizer, naquela variável controlada, naquela CV, eu posso ter mais de uma manipulada que interfere no valor daquela CV. Então, veja,
Da mesma forma que uma MV pode interferir em várias CVs, uma CV pode sofrer interferência de mais de uma MV, né? Enfatizando aí o caráter multivariável da ferramenta. Então, mais um paralelo aqui do P&D com o MPC. O P&D, ele utiliza o erro, né? Então, o controlador proporcional integral derivativo, o proporcional, de calculação de controle, em função do erro momentâneo. Então, ele mede o erro. Quanto maior o erro, maior a ação proporcional, né? Quer dizer, quanto mais a minha vazão se distanciar do meu set point, mais a minha válvula tem que fechar. Essa é a ação proporcional. É um arranque, vamos dizer assim. Ele também tem a ação integral, né? Que ele modifica a ação de controle baseado num histórico do erro, né? Vamos dizer assim, num andamento histórico desse erro ao longo de um horizonte de tempo. E também tem a ação derivativa, aonde, ao perceber que a variável se distancia muito rapidamente do set point, ele toma uma providência no sentido de tentar antecipar esse distanciamento, eventualmente, né? Então, quer dizer, se eu dei um arranque, uma subida muito rápida da minha variável de processo, a ação derivativa ela busca já meio que se antecipar, né? Ele utiliza essa inclinação para fazer uma ação de controle no intuito de evitar que a variável de processo se descole muito do set point, né? Agora, no MPC, é bastante diferente o cálculo dessa ação de controle, né? E aí que a gente começa a entrar nele de verdade. O MPC, ele funciona com um modelo preditivo, um modelo futuro do que ele acha que vai acontecer com a variável. Eu vou mostrar isso mais adiante. Com esse modelo preditivo, ele toma as decisões dele. Então, ele tem um modelo do que ele acha que vai acontecer num futuro próximo e tem as informações presentes e as informações passadas. Usando o que já aconteceu, a situação atual e um modelo do que ele acha que vai acontecer, ele consegue tomar uma decisão tendo em vista esse futuro próximo. Então, eu vou mostrar como que ele faz isso já já. Bom, para a gente construir um MPC, a gente precisa construir um mapeamento. Esse mapeamento é construído com uma coisa chamada teste integral, que é muito comum a gente fazer, tanto para o P&D, e imprescindível para você construir um MPC. O que é isso? O teste integral é um mapeamento que eu vou fazer, eu vou aplicar uma mudança num set point de uma variável manipulada, né? Então, eu elenquei uma determinada variável para ser a minha manipulada, quer dizer, aonde o meu controlador vai escrever as informações de set point. Eu faço uma mudança de set point e observo na minha controlada o comportamento que ela vai ter. Então, veja, quando eu dou um degrau na minha MV, eu tenho um comportamento mapeado na minha CV. Quer dizer, eu faço isso no processo e observo o que vai acontecer com a minha variável controlada a partir da minha mudança na MV. E vou construindo esse mapeamento. Esse mapeamento aqui foi um degrau que eu fiz aqui desenhando no MATLAB, só para mostrar. Esse degrau ele foi aplicado numa determinada função de transferência, né? E esses pontinhos que a gente está vendo aqui são os valores da resposta ao longo de um horizonte de tempo, né? Eu chamo esses pontinhos, né, esses valores, de coeficientes da resposta ao degrau. Quer dizer, é a trajetória da curva que eu capturei quando eu fiz o meu degrau na planta. Então, esses pontos, essa trajetória, são os coeficientes da resposta ao degrau. Quem já estudou aí função de transferência para controle, transformada de Laplace, por aí vai, você pode representar uma determinado modelo, uma determinada sistema por uma função de transferência. Essa é uma representação igualmente válida de uma função de transferência, só que é uma representação que a gente diz que é não paramétrica, na verdade.
não tem parâmetro. O que você tem é a trajetória. Mas o conteúdo de informação desse gráfico é o mesmo da função de transferência. Inclusive, o próximo é o mesmo sistema aplicando uma outra entrada, que no caso é o impulso. Eu apliquei um impulso na entrada daquele sistema, e essa aí é a resposta ao impulso, né? Eles descrevem o mesmo sistema, as entradas é que são diferentes, né? E esses pontinhos aí é o coeficiente da resposta ao impulso, né? Tanto os coeficientes da resposta ao degrau quanto os coeficientes da resposta ao impulso, eles me descrevem o meu sistema, né? Eles descrevem completamente o meu sistema. Eu consigo caracterizar o meu sistema por essa informação. E elas estão correlacionadas, inclusive. Da resposta ao impulso, eu consigo chegar na resposta ao degrau. E aí, agora, esse é um caso real nosso aqui, né? Eu estou modelando lá um sistema para o meu MPC. Então, aqui eu tenho, na parte de cima, duas variações no set point, né? Eu reduzi o set point uma vez numa determinada magnitude, passou um tempo, eu reduzi mais um pouco. E a resposta é essa curva vermelha mal comportada aí, né? Vocês estão vendo aí que a vida não é fácil, né? No processo real, as respostas elas são mal comportadas, né? E essa curva verdinha que vocês estão vendo aí nada mais do que uma tentativa de aproximar a minha resposta real, que é a resposta da minha CV à mudança no set point da minha MV. Então percebam, eu modelei aí, no início da curva ela fica um pouquinho mais parecida, depois eu tento modelar ainda uma segunda oscilação e depois fica um valor praticamente constante. É uma aproximação, gente. A gente tenta aproximar a resposta das variáveis controladas da melhor forma possível, né? E com isso a gente constrói isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui é um caso de um MPC que tem 3 variáveis manipuladas, a MV1, MV2 e MV3, e a gente tem 6 variáveis controladas, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Essa criatura que eu estou mostrando para vocês aí é o que a gente chama de matriz de modelos, né? Isso aqui é uma representação gráfica da matriz de modelos. Eu faço um mapeamento do efeito que eu tenho nas minhas variáveis controladas a partir de mudanças de set point nas minhas variáveis manipuladas, né? Então, por exemplo, a MV2 aqui, ó. A gente pegar aqui a MV2, a gente vê que a MV2, quando eu mexo nela, eu interfiro na controlada 4, na controlada 5 e na controlada 6. Por sua vez, a controlada 4 sofre efeito tanto da MV2 quanto da MV3, né? Tá aí o efeito na controlada 4 dessas duas variáveis manipuladas. Então, isso é a base. Eu brinco até com o pessoal que eu falo assim, que isso aí é o mapa da mina, né? Isso aí é o mapeamento que a gente faz entre as MVs e as CVs, que é a essência do algoritmo, né? Inclusive, eu brinco com o pessoal que se a gente algum dia tiver algum problema no computador e o programa a gente tiver que recuperar, o que a gente não pode perder de jeito nenhum é essa matriz. Porque essa matriz aí, essa matriz de modelos, é todo o conhecimento que nós, analistas de processo, reunimos da planta, né? Quando eu mexi na minha variável manipulada, como que foi a minha resposta na planta? Isso foi feito fazendo teste na planta, né? Os testes são longos, às vezes demoram horas, né? Então, é uma informação importante, na verdade, para o funcionamento do meu algoritmo, e que é custosa de ser recuperada, vamos dizer assim. Bom, então a filosofia vai ficar bastante mais clara aqui agora. Vocês já viram, então, que, por exemplo, uma variável manipulada pode interferir em mais de uma controlada. Então, aqui está a controlada 1 e a controlada 2. Então, quando eu dou um step na minha variável manipulada, a controlada 1 responde subindo, a controlada 2 responde diminuindo, né? Agora, um outro caso aqui, onde eu tenho a manipulada 1, quando eu aplico um degrau, fazendo com que a controlada 1 diminua.
Por sua vez, eu tenho a manipulada 2. Quando eu aplico um degrau, a minha controlada 1 é a mesma controlada. Sob o efeito da manipulada 1, a controlada 1 diminui. Sob o efeito da manipulada 2, a controlada 1 aumenta. Então, qual que é a nossa expectativa, né? Se a gente aplicar simultaneamente uma mudança na MV1 e na MV2, o que deve acontecer com a CV1? Deve acontecer isso aqui, ó. Uma superposição dos efeitos. Então, perceba, a MV1 fez a CV1 descer bastante. A MV2 fez a CV1 subir um pouco. Então, se eu combinar a ação da MV2 com a MV1, a CV1 vai descer, mas não vai descer tanto. Ela vai descer um pouquinho. A superposição dos efeitos. Então, aqui eu pontuo uma coisa que é o seguinte. O MPC é um algoritmo linear. Ele trabalha com o princípio da superposição, né? Então, quando eu pondero o efeito de uma manipulada em uma controlada, naquela mesma controlada, uma segunda manipulada, né, os efeitos se somam. Né? É exatamente o que a gente mostrou aqui no gráfico. Eles se superpõem. E com isso, com essa informação de superposição, eu vou voltar mais adiante para vocês entenderem qual que é o objetivo do algoritmo. Né? Eu vou pontuar mais uma diferença aqui entre o PID e o MPC, que é o seguinte. O PID, ele trabalha sempre para atender o set point que você pediu. Então, uma malha de controle, por exemplo, de vazão. Você coloca um set point de vazão, né? O controlador PID ele vai fazer o possível, modulando a válvula de controle para atender o set point que você pediu, né? Em modo automático. O MPC ele não trabalha com um valor para as variáveis controladas. Ele trabalha com uma faixa. Isso tem um porquê que eu vou dizer também daqui a pouquinho. Diferentemente do PID, o MPC ele trabalha por faixa. Eu acho que cabe até dizer aqui agora, já de uma vez, é pelo seguinte. Normalmente, a gente utiliza o MPC para problemas multivariáveis. Né? Então, eu tenho múltiplas variáveis manipuladas e múltiplas variáveis controladas. E, normalmente, o meu MPC, eu tenho sempre um número de manipuladas inferior ao número de controladas. Então, veja, eu tenho mais objetivo para atender do que mão para executar os meus objetivos. Então, com isso, como é que eu consigo atender todo mundo? Eu consigo atender todo mundo se, principalmente, eu flexibilizar o meu objetivo. Então, ao invés de trabalhar com as controladas em valores de referência fixo, a gente trabalha dando uma faixa para aquela variável controlada tentar ser enquadrada pelo algoritmo MPC. Eu vou dar um exemplo logo à frente, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. E outra coisa que ele faz é otimizar. Isso aqui é interessante, porque esse algoritmo aqui, ele nos permite fazer o processo caminhar para um ponto onde eu ganho mais dinheiro. Né? E como é que ele otimiza o processo? Ele otimiza o processo levando as variáveis manipuladas dele para onde você informar o programa que você ganha mais dinheiro com elas. Por exemplo, se eu manipulo uma produção, por exemplo, de diesel, né? Como é que eu ganho mais dinheiro? Aumentando a minha vazão de diesel. Mas eu posso aumentar a minha vazão de diesel indefinidamente? Não. Porque se eu fizer isso, uma hora as minhas controladas elas vão ser retiradas de faixas. Né? O impacto do aumento da vazão de diesel, isso impacta a variável que eu controlo no meu processo. Então eu não posso aumentar para sempre, mas eu posso aumentar. É o exemplo que eu vou dar aqui agora. Imagina que eu tenho uma variável controlada, né, no meu processo.
e eu tenho a minha variável manipulada. Eu estabeleci faixas para a minha variável controlada. Quer dizer, eu quero que ela fique no máximo, entre o máximo e o mínimo. Que são essas linhas azuis aí que vocês estão vendo no quadro variável controlada. Bom, a primeira preocupação do controle é a seguinte: olha, o meu objetivo número 1, como controlador que eu sou, é mandar as minhas controladas para dentro da faixa. Então, vamos supor que ao aumentar a minha variável manipulada, a minha variável controlada diminui. Então, ó, estou aumentando a minha variável manipulada para tentar trazer a minha controlada para dentro da faixa. Ótimo, já consegui colocar ela pelo menos na beirinha ali. Ó. Ela está na beirinha, a variável controlada lá, já dentro do limite máximo, querendo passar para dentro, aí na região entre o máximo e o mínimo. Agora, o controle, ele tem uma segunda missão, que é otimizar. A primeira missão dele é trazer as controladas para dentro da faixa. A segunda missão do MPC é otimiza se possível. Então, nesse programa meu fictício aqui, eu ganho mais dinheiro com a minha variável manipulada quando eu subo ela. Então, até onde que ela vai subir? Ela vai subir até a controlada esbarrar no limite de mínimo. E ali ela tem que ficar. Porque se eu for adiante com a minha variável manipulada, a minha variável controlada sai da faixa. E a minha primeira missão é garantir as controladas dentro da faixa. Então, o que é otimizar para o controle? É pegar a variável que eu manipulo e tentar mandar ela para um sentido onde eu ganho mais dinheiro. No caso desse exemplo aqui que eu estou dando, esse sentido é subir. Vamos supor que isso fosse uma corrente do processo que tem valor agregado. Quanto mais eu produzir daquela corrente, mais dinheiro eu ganho. Então, eu tento subir essa produção, mas eu não posso infringir as minhas variáveis controladas de onde eu estabeleci que o meu processo é seguro, que o meu processo perde especificação em produto se eu for além, né? É outra questão bastante significativa e muito, vamos dizer assim, ligada ao uso dos analisadores virtuais, que eu vou falar mais adiante, né? Então, essa é a missão do controle. A missão do controle é, primeiro, manter as variáveis controladas dentro das faixas que foram estabelecidas. Essas faixas são estabelecidas pelo operador, né? Pelo engenheiro de acompanhamento, né? O algoritmo usa isso como entrada para tentar achar o set point da variável manipulada que atenda aquele objetivo e que te caminhe para um ponto onde você ganhe mais dinheiro, né? Bom, aqui é um detalhe, né, que tem muito a ver com isso que eu falei. O controle ele tem duas camadas, né? Uma camada a gente chama de camada de controle e a outra a gente chama de camada de otimização, né? A camada de controle é essa cuja preocupação principal é trazer as controladas para dentro da faixa. E a camada de otimização é uma referência, ela passa referências para essa camada de controle no intuito de fazer você ganhar mais dinheiro, né? Então, essas duas camadas, a de otimização e a de controle, elas ficam trocando figurinha, ambas resolvem um problema, né? E aí eu vou falar mais de uma vez sobre esse assunto, né? Talvez faça até um parênteses aqui na apresentação, até para pegar um feedback de vocês aqui. Mas ambos resolvem um problema de otimização. Otimização agora, disciplina de otimização nas cadeiras de engenharia. O que é otimização na engenharia? É uma disciplina onde a gente estuda métodos de minimizar uma função objetivo, achar o mínimo ou o máximo de uma função, né? Então, todos esses problemas trabalham com otimização, quer dizer, todos esses problemas têm uma função objetivo, né? E um algoritmo para tentar achar a solução que leva aquela função objetivo para um valor mínimo ou um valor máximo. Passando adiante, eu vou mostrar um caso desse aqui para ilustrar vamos dizer assim, a formulação do problema do controle avançado. Eu vou usar um exemplo muito simples, quer dizer, o exemplo mais simples que o MPC pode tratar, que é o caso CISO, né?
single input, single output. Eu posso usar um MPC igual eu uso um P&D. Eu posso usar para um probleminha de uma entrada, uma saída. Não tem problema nenhum. Conforme eu falei, ele é naturalmente preparado para problemas maiores, né? E conforme eu acho que já ilustrei também, já comentei, o MPC, ele trabalha olhando o passado, né? Imaginando o que vai acontecer no futuro, e essa imaginação dele, ele tem pelo modelo, pela resposta, né, por aquele levantamento de modelos que a gente fez. E aqui ele trabalha com duas grandezas, aqui, dois horizontes de tempo, né? Um horizonte é o horizonte que a gente chama de predição. O que é o horizonte de predição? Quando eu obtive o meu modelo da planta, fazendo os testes de resposta ao degrau, eu imaginei um horizonte futuro, 1 hora, meia hora, 2 horas. Você estabelece isso. Na verdade, a dinâmica do processo diz para você o quanto de tempo você tem que mapear para ter o seu controle funcionando de uma maneira satisfatória. Vamos supor que você mapeou 2 horas para frente, né? Essas 2 horas onde você conhece a resposta do seu processo, a gente chama de horizonte de predição. Seu horizonte de predição é de 2 horas à frente. O seu modelo prevê o que vai acontecer com aquela variável controlada por 2 horas à frente, né? E tem um outro horizonte que a gente chama que é o horizonte de controle. O que é o horizonte de controle? O horizonte de controle é um horizonte menor do que o de predição, né? Aonde, quando o MPC resolve o problema dele, ele calcula uma sequência de mudanças de set point na manipulada, e essa sequência ela tem o tamanho do horizonte de controle. Aqui, no caso, ele calculou 1, 2, 3, 4, 5 mudanças no set point, né? Então, ele preveu 5 ações para frente, né? Ele imaginou que para levar a variável controlada por uma trajetória aqui, que eu estou chamando de set point, esse Y set point, ele vai fazer uma sequência de 5 ações no set point da manipulada, de mudança de set point na manipulada. Só que ele tem um negócio que quando eu vi isso da primeira vez, eu achei bastante curioso, né? Ele trabalha fazendo um plano, né? Então, ele tem um modelo dele, ele faz um plano de uma sequência de mudanças de set point que ele tem que dar ao longo do tempo para fazer a variável controlada dele caminhar para onde ele quer. Só que ele faz esse plano, calcula, implementa o primeiro e faz tudo de novo. Ele não implementa todas as ações que ele calculou. Por quê? Porque a cada ciclo, a cada passo que ele dá, a cada mudança de set point que ele faz ao longo do tempo, ele reavalia, e isso é a retroalimentação dessa ferramenta, ele reavalia se para onde ele foi é para onde ele deveria ir, né? Porque pensem para você ver, o modelo pode estar errado, né? Você pode ter levantado esse modelo e o levantamento desse modelo não ter sido suficientemente preciso, né? Ele pode estar errado. Então, se ele está errado, o meu controlador já está todo errado? Não, ele se retroalimenta com essa diferença, quer dizer, para onde eu deveria ter ido e para onde que eu fui. Bom, então tem uma diferença. Agora eu vou usar essa diferença para me corrigir. Então, ele usa essa informação num determinado ponto da conta dele e corrige a previsão do que ia acontecer. Ele usa essa diferença que ele verificou para corrigir essa previsão. E ele faz isso a cada ciclo. Então, vamos supor, ele planejou 5 ações aí, ele implementa a primeira, depois ele volta, roda de novo, calcula uma sequência de ações, implementa, vê aonde que ele parou, roda de novo. Então, ele fica fazendo isso gradativamente, certo? Não fiquem chocados, tá? Não fiquem chocados. Isso aqui é só a formulação matemática do algoritmo, né? E vocês vão entender claramente como é que ele funciona, simplesmente interpretando o que são esses termos, né? O primeiro termo, eu vou lá na pontinha dele, ó. Esse pedacinho aí que foi envolvido por essa caixa azul é um pedaço aonde ele pondera o seguinte: se eu não fizer nada agora e simplesmente olhar tudo que eu já fiz no passado, aonde que eu vou parar? Isso aí a gente chama de predição de malha aberta.
Quer dizer, o controlador cruza os braços agora, olha para trás tudo que ele já fez e fala, bom, com tudo que eu já fiz, se eu não fizer nada agora, para onde que vai a minha variável controlada? É essa composição aí dessa caixinha em azul. Só que eu tenho aqui o mapa da mina, né? Eu sei como a minha variável controlada responde às minhas mudanças de set point. Então, pensa bem, se eu sei, se eu não fizer nada, para onde que eu vou? Se eu tenho um mapa da mina para me guiar, para mim conseguir ir aonde eu quero, que é essa trajetória prevista para a variável controlada, se eu não fizer nada, eu sei para onde que eu vou. E eu tenho um mapa para ir para onde que eu quero, a minha única incógnita é essa aí. Essa que não foi envolvida por ninguém. É o cálculo da minha ação de controle, certo? Então, isso é uma equação matricial, né? Onde ele calcula as mudanças de set point ao longo de um horizonte de controle, né? Expandindo aqui, só para vocês verem, também não é para ninguém ficar chocado, né? Esse P, que eu não explodi ele aqui, eu estou explodindo ele agora, ele é calculado com a resposta, com os coeficientes da resposta ao impulso, olhando tudo que eu já fiz no passado. Então, se eu tenho um modelo da minha planta, sei tudo que eu fiz no passado, e tenho um plano da onde eu quero chegar, eu posso calcular tranquilamente como que eu vou chegar lá. E como que eu faço isso? Bom, aí a gente tem um pouquinho de otimização, né? Quer dizer, eu tenho uma função objetivo J, que é o erro quadrado. Na verdade, o que é esse erro, né? É a diferença do meu vetor set point para o meu vetor trajetória. Então, enquanto eu tiver um objetivo, que é o meu set point, e eu não chegar nele, quer dizer, eu tenho uma trajetória onde eu estou distante dele ainda, eu tenho um erro, né? E esse erro é uma das técnicas muito comuns que a gente utiliza em otimização, são técnicas baseadas no gradiente, né? Na derivada da função. Então, se eu derivar essa função j em relação à variação dos set points, ao delta u, igualar isso a zero, eu tenho uma equação onde eu calculei exatamente quais têm que ser as minhas ações de controle para mim chegar nessa trajetória desejada. E essas ações de controle, né, esse produto matricial aí dessa matriz S, essa matriz S é a matriz que tem os coeficientes da resposta ao degrau, que eu chamei lá de S, né, S1, S2, S3, S4. Resolvendo essa equação matricial, eu calculo o que eu tenho que fazer, qual tem que ser a minha variação da ação de controle, para mim zerar essa diferença entre o set point, quer dizer, o vetor set point e o vetor predição. E o controle, esse produto aí dessas matrizes em S aí, ele gera o que a gente chama de ganho, né? Igual no P&D a gente tem o ganho proporcional, o ganho integral, o ganho derivativo. No MPC a gente tem o ganho do MPC, que vamos dizer assim, ele funciona da seguinte forma, ele funciona como se fosse um controlador integral. Enquanto eu tenho diferença entre a minha previsão da minha trajetória e o meu set point, eu vou atuando no meu processo para que essa diferença entre a trajetória e o set point seja, em algum momento, eliminada, né? Então, essa aqui é a solução, vamos dizer assim, analítica, né, do problema. E aqui eu faço uma pergunta. Perceba o seguinte, esse problema ele foi feito por um sistema CISO, né? Single input, single output. Para mim estender essa solução para um problema multivariável, passa a ser um problema unicamente de concatenar matrizes. A filosofia é a mesma. Mas essa solução ela é perigosa. E aí quem já estudou ação vai lembrar o seguinte, essa solução ela não tem restrição nenhuma, né? Quando a gente tem um problema de otimização, a gente dá um espaço de busca para a variável resposta, né? Ela tem que estar entre tanto e tanto. Esse delta U aqui pode ser qualquer coisa, quer dizer, se o meu delta U for jogar a minha vazão para zero,
Eu não quero jogar minha vazão para zero no processo. É muito agressivo. Ou se esse ΔU for jogar a minha vazão para o final de escala, eu também não quero. É muito agressivo. Às vezes eu nem tenho equipamento que dê conta de fazer, né? Ou essas variações elas podem ser tão grandes que elas podem colocar o processo numa situação perigosa, né? Então, a solução analítica é essa, mas o algoritmo tem que considerar mais coisas. E aqui vem um exemplo, né? E esse exemplo ele é um pouco, vamos dizer assim, parece que o controle está no mato sem cachorro, né? Eu vou descrever o que é esse exemplo. Eu tenho aqui duas torres, a torre 1 e a torre 2, né? A torre 1 trabalha fornecendo calor para a torre 2 nesse trocador de calor aí que está aí exemplificado. Então, quanto mais eu circulo esse produto que está passando aí na minha válvula controladora de vazão, quanto mais produto eu circulo nesse trocador de calor, mais a torre 2 esquenta, mais a torre 1 esfria, né? Aí eu coloquei aqui que o meu controle, ele manipula essa vazão, essa FIC, ele manipula essa FIC, observando duas controladas. Uma é a temperatura de fundo da torre 1 e a outra é a temperatura de fundo da torre 2. E qual que é a primeira missão do controle? A primeira missão do controle é levar as variáveis controladas para a faixa. Agora, olha que curioso aqui, ó. Se a gente olhar o gráfico que eu desenhei aí da CV1 e da CV2, ambas estão abaixo do limite de mínimo. E o que acontece? Se o meu controle aumenta a vazão, a torre 2 esquenta, mas a 1 fica mais longe ainda do limite, porque ela vai esfriar mais ainda. Do contrário, se eu reduzo a minha circulação, a variável 1 enquadra dentro da faixa, mas a 2 desenquadra, né? Então, veja, eu tenho uma situação onde o controle ele não consegue atender simultaneamente os objetivos. E aí, o que ele faz? Ele joga a toalha? Né? Não. Ele tem um critério que é incorporado na solução do algoritmo para que ele consiga resolver esse problema. Esse critério é o peso. As variáveis controladas, elas recebem peso na função objetivo. Esse é um dos critérios, tá? Não se assustem de novo, tá, gente? Eu vou explicar aqui o que é cada um dos termos. Então, esse termo do peso é essa matriz W que está à nossa direita, né? Então, quando o controle vai resolver os problemas e ele não dá conta de mandar todas as controladas para dentro da faixa, a gente escolhe, fala para ele quem é mais importante. Então, essa matriz de pesos, ela pondera as variáveis controladas para dizer para o controle, se você não tiver condição de atender todo mundo, atende preferencialmente fulano e ciclano, ok? Você fala isso por essa matriz W que está aí na sua função objetivo. E da mesma forma, essa matriz R é uma matriz que a gente chama de fator de supressão. Quer dizer, das minhas manipuladas, tem aquelas que eu prefiro mexer mais nelas e aquelas que eu prefiro mexer menos nelas. As que eu prefiro mexer mais, eu coloco uma supressão menor. As que eu prefiro mexer menos, eu coloco uma supressão maior. Ou seja, a própria solução do algoritmo contempla, então, quem ele deve mexer mais ou menos das manipuladas que ele tem para mexer e quais controladas ele tem que se importar prioritariamente, né? Então, o jeito da gente resolver isso aí é esse. O jeito contemplando isso na função objetivo J. Também não se assustem, é a última transparência com matemática. A função objetivo, né? Essa função objetivo J, a gente pode cair em problemas que são de programação quadrática ou programação linear.
certo? Vocês vão observar aqui que o que eu quero calcular nessa função objetivo é as minhas variações de ação de controle. Então, nesse termo J aqui desenvolvido, quando eu substituo o erro por essa equação, esse equacionamento todo está em livro, tá, gente? Aqui o foco, na verdade, não é esse. É só mostrar que abaixo, esse mínimo J aí, é um caso típico aqui que eu posso resolver por programação quadrática ou derivando essa função J, eu posso resolver por programação linear. O importante é que a solução desse algoritmo, né, ele contemple um universo para as minhas variáveis manipuladas, quer dizer, o set point ele não pode ser qualquer coisa, ele não pode ser variado de um universo muito grande, ele tem que contemplar as restrições de mínimo e máximo. A variação do set point tem que obedecer a uma variação máxima por ciclo, para não fazer mudanças muito abruptas na planta, e eu quero fazer com que as minhas variáveis controladas fiquem dentro dos mínimos e máximos estabelecidos. Um detalhe, a gente faz uma distinção aqui no controle entre restrições soft e restrições hard. O set point que é calculado pelo algoritmo para as malhas manipuladas, ele é uma restrição hard. O controle nunca vai calcular um set point que seja menor do que o mínimo ou maior do que o máximo. Nunca. Ele vai estar sempre ali, é uma restrição hard, fixa no seu algoritmo de otimização. As restrições das controladas, elas são relaxadas. É uma técnica também que a gente utiliza em otimização, né? E isso faz com que hajam soluções onde a controlada eventualmente ficou fora da faixa. Igual aquele caso que eu mostrei do refluxo circulante lá da torre 1 para a torre 2. O controle vai sempre tentar trazer para dentro da faixa, mas eventualmente ele pode chegar num cenário onde ele não consegue, né? Com isso eu fechei a primeira ferramenta. Eu queria abrir aqui para perguntas, dado que eu gastei aqui os 40 minutos previstos, Samuel, desse assunto. Se alguém tiver pergunta desse assunto, eu vou até passar aqui para o Teams. Parei de compartilhar aqui, né? Tá, parou, Léo. Tá tranquilo. Tá. Então é o seguinte, pessoal. Dúvidas, antes da gente pular para o segundo tópico. Se vocês não tiverem dúvidas, eu fico muito feliz ou muito triste, né? Pode ser uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Então, fico aberto aí, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse algoritmo, ele é um algoritmo que está presente no nosso dia a dia, né? Várias unidades de processo que a gente tem são contempladas por soluções desse tipo, e ele é um algoritmo bastante interessante do ponto de vista de rentabilidade para a planta, tá? É um desenvolvimento, como eu falei, antigo, né? E presente aí no nosso dia a dia, né? Eu fico aí aberto para dúvidas no MPC. Caso vocês queiram perguntar, pode ficar à vontade, né? Dúvidas aí que surgiram, pode ficar à vontade. Ou então eu passo aqui direto para o segundo tópico. Ninguém? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Podem perguntar, não fiquem coagidos. Pode perguntar qualquer tipo de pergunta que o Léo vai explicar para vocês, tá bom? Pode ficar à vontade, viu, pessoal? Isso aqui, o tema é denso, né? Conforme eu falei, a ideia não é aprofundar, é dar um overview. Depende de algumas cadeiras, que eu não sei se vocês já tiveram contato de alguma forma, as cadeiras de otimização no ponto do curso que vocês estão, né? Então, assim, não precisa ficar com vergonha, não. Se vocês quiserem perguntar aí, pode ficar à vontade. Bom, então eu vou adiante aqui rapidamente. Oi? Fica à Falou alguma vontade, coisa? Léo. Não, fica à vontade aqui. Eu tive um problema no microfone. Ah, tá. Fica à vontade para continuar. Tá bom. Eu vou passar aqui, então, para a continuação aqui para as redes neurais.
Bom, os analisadores virtuais, né? Qual que é a proposta dos analisadores virtuais? Os analisadores virtuais é o seguinte, tem várias propriedades no processo, inclusive eles são normalmente variáveis controladas do MPC, né? São variáveis que traduzem propriedades físico-químicas de correntes do meu processo, né? Então, por exemplo, o diesel, a gasolina, essas correntes, né, os hidrocarbonetos que vão compor essas correntes, eles têm que estar dentro de determinadas especificações, né? Então, a curva de destilação daquela corrente é uma especificação, né? A curva de destilação traduz para a gente, naquela mistura de hidrocarbonetos, se eu tenho hidrocarbonetos que estão adequados a cumprir os requisitos de qualidade daquele combustível, vamos dizer assim. Então, essas propriedades elas são medidas em laboratório, né? E a medição dessas propriedades, normalmente, ela se dá de maneira, vamos dizer assim, espaçada, né? Então, eu preciso fazer uma análise laboratorial, né, para eventualmente verificar se o meu processo está com uma corrente enquadrada, né, se aquela corrente que eu estou produzindo ela está adequada para participar da composição do derivado final. Só que eu faço isso, vamos supor, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, dependendo do ensaio. A frequência ela é baixa, né? E essa frequência baixa implica no quê? Implica que você só tem essa informação para poder corrigir o seu processo depois que o resultado do laboratório sai, né? E isso muitas vezes pode ser um tanto quanto demorado, quer dizer, entre você amostrar, né, analisar e essa resposta voltar para o operador para ele poder fazer uma correção no processo, você pode ter de repente passado do ponto por um determinado período e isso pode tirar eventualmente um produto seu de especificação, né? Bom, que alternativa que você tem para isso? Bom, uma alternativa que você tem é colocar um analisador, por exemplo, em linha, né? São equipamentos com um custo mais elevado, né? Tem um custo de manutenção também que tem que ser considerado, né? Então não é uma solução barata, né? Por exemplo, você colocar um cromatógrafo em linha para analisar uma determinada corrente de processo para garantir que ela está sempre enquadrada. Bom, é uma solução que exige recursos, né? E a gente tem algumas alternativas hoje em dia, né? Por exemplo, a gente mede vários e vários dados de maneira online, né? Então eu tenho uma torre de destilação, eu consigo medir diversas temperaturas, diversas vazões, eu consigo medir diversas indicações de pressão, eu consigo medir muita coisa, né? E o que eu posso fazer com toda essa informação, né? Eu posso utilizar essa informação para construir um modelo, né? Quer dizer, eu posso pegar os meus dados de entrada, que são variáveis de processo que eu meço online, e tentar construir uma conta, né? A gente constrói uma conta, tentando, ao medir essas variáveis online, tentar prever um valor de saída, né? Isso é o que faz o analisador virtual, né? Eu, a partir dos meus dados de processo, eu efetuo uma conta para tentar adivinhar uma propriedade que, de fato eu meço só em laboratório, né? Mas, quando eu consigo construir esse mapeamento, como é que eu construo esse mapeamento? Bom, eu pego uma sequência enorme de dados históricos, né? Onde eu tenho os resultados de laboratório daquela propriedade, e tenho, naquele instante em que foi amostrado, né, como é que estava as variáveis do processo, que temperatura, que pressão, que vazão, né, e de diversos pontos do meu equipamento, né, por exemplo, quando a gente está olhando uma coluna de destilação,
a gente pega diversas vazões, as vazões de retirada dessa coluna de destilação, a gente pega vazões de refluxo circulante dessa coluna de destilação, a gente pega diversas variáveis que interferem na obtenção da variável físico-química lá de interesse, certo? Então, assim, pegando esses dados, eu posso construir esse analisador virtual, né? Essa construção hoje se dá por uma ferramenta, né, que é uma das melhores aí, que faz nada mais, nada menos do que uma regressão, só que ao invés de linear, uma regressão não linear, são as redes neurais, né? Outro, só para pontuar, área bastante, vamos dizer assim, estudada também, é a questão da detecção de falhas, né? A detecção de falhas eu vou olhando as minhas variáveis de processo. Quando eu percebo que a coisa está começando a sair do prume, ele gera um alarme. Quer dizer, ele categoriza o processo numa situação onde ele já não está mais caracterizado como ok, né? Isso é outro uso que a gente faz também para os dados que a gente tem disponível hoje online, né? Que é uma quantidade significativa aí com o advento dos SDCDs, né? Bom, aqui eu vou passar bem rápido, tá? A rede neural ela é baseada num elemento que é o neurônio, né? O neurônio artificial, ele busca aproximar um neurônio biológico, né? E ele funciona tal qual o neurônio biológico, né? O neurônio biológico recebe inputs lá nas sinapses, né? Nas conexões sinápticas, e esse impulso, ou ele se propaga para frente, ou ele é freado, né? Ou há uma inibição do impulso elétrico, ou um estímulo do impulso elétrico, ele se propaga. Ou seja, esse neurônio responde a uma excitação, vamos dizer assim, né? Ele vem um sinal de fora, ele propaga, ele faz uma operação que propaga ou não esse sinal adiante, né? O neurônio artificial, ele imita isso, né? Então, assim, eu recebo, voltando aqui, as minhas entradas, né? Então, aqui tem x0, x1, x2. Eu multiplico essas entradas por pesos, né? E processo uma conta dentro desse neurônio. Se essa conta normalmente é o produto das entradas vezes os pesos somados, né? Que é essa F de U aí. Se isso for maior do que um determinado limiar, nesse caso do gráfico aqui, o limiar é o número 4, quer dizer, se eu somar mais do que 4, eu disparo uma saída. Se o valor for inferior a 4, ele fica zeradão lá, né? Isso aqui é uma função de limiar, né, que busca representar o funcionamento do neurônio biológico, né? Essa função aqui, que é uma função de limiar, que ela valeu 0 ou 1, ela pode ser aproximada por essa função do lado aí, que são as funções sigmoidais, né? Tangente sigmoide, logaritmo sigmoide, são exemplos de funções. Então, essa função sigmoide, ela busca aproximar a função de limiar, essa aí que está do lado dela, né? Com a diferença que ela é diferenciável em todos os pontos. E isso é bom quando a gente usa os algoritmos de otimização, de novo, otimização, para determinar os pesos da rede neural, né? Vou falar isso mais adiante. Então, basicamente, o neurônio é essa unidade computacional, né, que processa entradas, efetua uma conta e dispara uma saída, né? Quando eu coloco vários neurônios de maneira paralela, né, eu estou fazendo uma saída que é composta pelo efeito de cada uma dessas unidades computacionais, né? E o que é obter a rede, na verdade? Obter a rede é obter um mapeamento entre a minha entrada e a minha saída desejada, né? Como? Calculando os pesos das conexões entre as entradas e cada um dos respectivos neurônios, né? Esse cálculo dos pesos, ele é feito por um algoritmo que a gente chama de backpropagation, né? Nos modos do aprendizado supervisionado, né? O que é o aprendizado supervisionado, né? Eu tenho a minha rede neural, inicializo ela, essa conta, vou apresentando os meus dados de entrada, ela calcula uma saída, eu comparo a saída com a saída real, que eu também tenho nos meus dados. Quando eu tenho um erro, esse erro se retropropaga, né? Por isso backpropagation, né? Ele utiliza essa informação desse erro para recalibrar os pesos dele, né? Então,
Eu vou apresentando os dados, a rede me dá uma saída, essa saída é comparada com a referência real, esse erro é utilizado de volta na rede para mim corrigir os pesos da minha rede e efetivamente chegar nos pesos ótimos da minha rede, né? E quando a gente vai construir um modelo, seja ele um modelo linear, uma regressão linear, uma rede neural, o que quer que seja, a gente tem que descobrir, isso é a parte mais difícil, né, no processo, quem são as variáveis que interferem na obtenção da minha saída, né? Então, essa seleção dessas variáveis candidatas, ela vem do conhecimento de processo, né, do engenheiro de acompanhamento, do engenheiro que entende a planta, para saber o seguinte: bom, essa propriedade físico-química, ela sofre interferência da temperatura da corrente, da pressão da corrente, do grau de contactação entre líquido e gás nos internos, nos recheios, nos pratos daquele equipamento, né? Então, essa determinação ela é toda feita pelo analista de processo, né? O analista de processo faz essa avaliação a priori. E para também obter esse modelo, eu tenho que fazer uma certa limpeza nos dados. Eu não posso ter outlier, né? Outlier é uma coisa que me atrapalha, né? Porque outlier normalmente é uma informação que ela veio numa circunstância em que o processo não estava sob controle, né? Então, se eu usar aquela informação ruim para construir o meu modelo ele vai ser poluído por essa informação. Então, ele não vai ficar bom, né? E, de fato, das variáveis candidatas, eu tenho que selecionar quais são as variáveis regressoras, né? E essa seleção, ela é feita por algumas técnicas, né? Eu vou mencionar aqui, por exemplo, a análise de correlação e regressão linear por etapas, que são técnicas bastante conhecidas aí para esse objetivo. Então, aqui está o que é o outlier, né? Esses pontinhos aqui espalhados no gráfico aqui são os outliers, né? Você vê que eles descolam de todo o resto da tendência, né? Aqui você tem mais ou menos uma reta nos dados e 2 pontos completamente não conexos com o resto, né? Então, esses caras, antes da gente construir o modelo, eles têm que ser eliminados, tá? E aqui eu vou só mencionar um algoritmo, né, que é o identificador Rampel, que ele é bom para a gente fazer essa eliminação de outlier. Eu vou só pontuar aqui, se alguém tiver interesse depois, pesquisar no Google aí, ele utiliza, ao invés de utilizar a média e o desvio padrão, ele utiliza a mediana e um equivalente do desvio padrão, calculado pela mediana, que ele chama de MAD, né? Porque a mediana ela é muito mais insensível a um outlier do que a média, né? Quando você coloca um valor que é um outlier nos seus dados, a média se desloca muito, o desvio padrão é muito atrapalhado a sua estimativa, mas a mediana não, né? Então, depois, se alguém quiser dar uma olhadinha aí no Google. Bom, do meu universo de variáveis candidatas, né, eu seleciono, então, por análise de correlação, né, é uma possibilidade, o meu conjunto, seleciono por regressão linear por etapas uma parte do meu conjunto, e aí eu posso usar o que eu selecionei por uma técnica, como as variáveis regressoras, como o que eu selecionei pelas duas, ou que ambas não selecionaram. São possibilidades, né? Toda vez que a gente vai construir um modelo, a gente tem diversos pontos de decisão. Um dos pontos de decisão mais críticos é quais são os meus regressores. Isso não vamos dizer assim, trivial de ser respondido, né? E a gente usa técnicas matemáticas, estatísticas, para tentar descobrir quem que seriam essas variáveis de entrada. E na construção do modelo, eu tenho que sempre jogar limpo com os meus dados, né? Eu sempre embaralho os meus dados, sempre, para que eles sejam escolhidos da maneira mais aleatória possível e normalizo os meus dados para que grandezas diferentes não impactem na obtenção do meu modelo, né? Que todo mundo fique mais ou menos com a mesma base, numericamente com a mesma base. E separo aqui os dados de modelagem e dados de validação. O meu conjunto de modelagem, ele é um conjunto grandão, né? Então, por exemplo, de 100% dos meus dados, vamos supor que eu tenha 500 dados, por exemplo, eu separo, sei lá, 80%, 400%
400 dados eu vou usar só para construir o meu modelo, né? E aqui uma das coisas que a gente procura muito em rede neural, que é outra questão que a gente tem que responder, é qual que é o número de neurônios que a gente utiliza para construir essa rede, né? E o que normalmente a gente faz é um loop testando de um neurônio a um número máximo de neurônios, né? E ver qual modelo que ficou melhor. Na prática é isso que a gente faz. A gente testa, né? Pega os dados de modelagem, constrói a rede. E toda vez que a gente vai testar o modelo, a gente testa nos dados de validação, né? Isso é muito importante, porque os dados de validação eles não foram usados na construção do modelo. Eles são dados de teste. São dados que o seu modelo não viu para ser construído. E para você testar se ele ficou bacana, você tem que aplicar dados que você não utilizou para construir ele, né? É um negócio meio óbvio, mas é importante pontuar isso, né? Então, isso aqui é um recurso que a gente normalmente utiliza, né? A gente testa várias arquiteturas de rede, né? Vários números de neurônios, para tentar determinar qual que é a rede mais adequada. E esse aqui é um caso de uma propriedade físico-química que a gente construiu lá na refinaria, né? Inclusive, esses dados são de lá, eu não posso dizer qual propriedade, nem muito menos escala, né? Mas vejam vocês que em azul a gente tem os dados de laboratório. Em vermelho, a gente tem os dados calculados pelo modelo. Vocês podem perceber que tem uma forte tendência aí, né, de adesão dos dados, né? E percebam, os dados em azul, eles não foram vistos em momento nenhum na construção do meu modelo. São dados de validação, como tem que ser. Ou seja, esses dados que foram calculados em vermelho, eles foram calculados para ser comparados com dados que não participaram, obviamente, da construção do modelo, né? Então, esse aqui é um caso típico. E o que a gente faz com esse analisador, por exemplo? Esse analisador, muitas vezes, é uma variável do controle avançado, né? Que eu monitoro um valor mínimo e um valor máximo no intuito de garantir a qualidade, a especificação do meu produto, né? Então, esse aqui é um caso, inclusive, de lá. E outra coisa que a gente gera, finalmente, é um intervalo de confiança. Isso é muito importante, né? Quer dizer, o meu modelo ele tem uma precisão, né? E essa precisão é construída em cima de um intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança faz com que na maior parte do tempo, o meu resultado de laboratório esteja dentro desse intervalo de confiança, mas eventualmente alguns valores saem, né? Quando, por exemplo, quando eu uso alfa igual a 0,05, né, na determinação do intervalo de confiança, é esperado que um resultado dê fora a cada 20. Quer dizer, um resultado de laboratório saia fora dessa faixa a cada 20 análises, né? E isso é normal, tá, gente? O modelo ele não é preciso, o modelo é uma aproximação, né? E esse intervalo de confiança a gente usa para acompanhar se o modelo ainda está aderente. A partir do momento que a gente vai tendo muitos dados fora do intervalo de confiança, a gente sabe que é um momento de recalibrar esse modelo. Mas veja, a recalibração desse modelo é uma conta. É muito diferente de você gastar dinheiro e comprar um analisador, um equipamento físico que envolve instalação, montagem e manutenção. Isso é uma conta. E com essa conta, a gente consegue fazer dinheiro, né? Isso é uma coisa muito importante ser dita, né? Essas técnicas, elas realmente trazem retorno e, normalmente, o custo de construção delas é extremamente baixo, né? Então, por exemplo, hoje você tem Python, R, MATLAB, Scilab, você tem diversas ferramentas para construir, por exemplo, um dispositivo como um analisador virtual, o que pode, de fato, elevar significativamente a rentabilidade da sua planta, né? Bom, e com isso eu entro agora no último assunto, tá? Já estou com o tempo meio estourado, e eu vou ser bem breve nesse assunto. Na verdade, eu acho que eu vou, basicamente, só pontuar. Isso aqui é outra técnica também que a gente utiliza de inteligência computacional, né? E aí eu vou tentar ser super rápido e passar só o filminho aqui para encerrar, que é o seguinte. Existe um grupo na UFMG que propôs um controlador. Esse controlador é um PID, mas é um PID que ele aprende sozinho, né? Aprende a partir do processo
e ele mesmo adapta o valor dos ganhos dele online, sozinho. É uma técnica de inteligência computacional que é aplicada, ele vai sofisticando os ganhos dele sozinho. Então é como assim, você solta ele na planta, você liga ele e ele começa a aprender, né? Ele vai usando uma técnica e vai aprendendo com o processo. E esse aprendizado vai fazer com que ele mude o ganho dele. Quer dizer, o equivalente ao ganho proporcional dessa ferramenta, ela é modificada sozinha pela vamos dizer assim, lei de inteligência computacional que é implementada, né? E aqui eu vou mostrar só um exemplo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui em função do tempo, tá? Mas eu vou mostrar um exemplo aqui da esfera do levitador magnético, né? O levitador magnético, ele tem uma equação aqui, que é um balanço de força, né? Você tem que equilibrar o peso da bolinha com a força magnética que é gerada por essa bobina, né? Ah, mas por que tem esse sistema aí? O que ele tem de importante? Bom, esse sistema é um dos benchmarks de controle. Ele é um sistema difícil de controlar. Difícil de controlar por quê? Porque ele é não linear. Então, você vê aí nessa equação diferencial de segunda ordem aí que a distância da bolinha, a bobina, varia com o inverso do quadrado. Quer dizer, então ele tem uma não linearidade forte no equacionamento. E outra, ele é instável em malha aberta. Se o meu controle erra, ou a bolinha cai ou ela gruda na bobina, né? Quer dizer, eu não consigo manter a malha aberta e acertar um valor de corrente na bobina que equilibra a bolinha. Esse valor ele é sempre modificado. Ele é sempre modificado pela malha fechada, pelo sistema de controle. Então, ele é um benchmark de controle. E aqui eu vou mostrar o equipamento. Isso é lá no laboratório da UFMG. Aqui você tem a bolinha flutuando aqui e nós vamos perturbar esse sistema. Como é que nós vamos perturbar esse sistema? A gente colocou a sintonia do PID, isso aí é um PID que está controlando essa bolinha, e foi estabelecido pelo fabricante do equipamento uma sintonia. E essa sintonia leva em consideração o peso da bolinha, né? Só que o que a gente está fazendo nesse sistema? A gente está perturbando esse sistema, modificando a carga, o peso da bolinha, né? Então, à medida que eu vou adicionando essas moedinhas, o meu PID vai tendo cada vez mais trabalho de conseguir manter aquela trajetória senoidal ali que aparece no vídeo, né? Então, com 3 bolinhas, inclusive, ele não dura muito. Inclusive, ele vai acabar de cair, né? Então, esse exemplo é um exemplo de um sistema difícil de controlar, perturbado, né? Ah, mas para que eu mostrei isso? Para mostrar a contrapartida, que é o controlador adaptativo. Eu vou passar pela teoria dele aqui de uma vez, só mostrando aqui o final. Isso aqui é a equação do controlador, essa saída U, que é a saída do controlador, ela depende do erro. Então, tudo isso que está antes do erro é o ganho proporcional, e esse ganho proporcional ele se modifica com o próprio erro. Você vê que dentro do somatório aqui tem o erro em cada um dos instantes de tempo. Ou seja, o ganho proporcional desse cara muda sozinho, muda com a leitura que ele faz do processo. E aqui na frente a gente tem o ganho integral. Esse cara foi testado nesse mesmo sistema. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui na sequência, né? Esse controlador, gente, só para dizer, ele é baseado em lógica fuzzy, né? Ele é parte rede neural, parte lógica fuzzy. Como a gente está com o tempo meio estourado aqui, eu não vou passar rapidamente pela teoria, não. Acabei me estendendo um pouco mais no MPC. Agora, esse aí foi o experimento que a gente fez desse controlador, inclusive em relação à formulação que está apresentada aqui no trabalho. Esse controlador, o que está rodando, ele tem uma ação derivativa também. A ação derivativa ela é extremamente importante quando você está tratando sistemas que são instáveis em malha aberta, né? E aqui vocês podem ver o seguinte, a simulação com 3 moedinhas, ela vai até o final. Vai até o final por quê? Porque à medida que a gente perturba o cara muda o ganho dele sozinho. Então, assim, aí já passou um ciclo de simulação, né? Quando a onda senoidal chegar lá no final, encerra o tempo de simulação.
Isso aí é para mostrar, na verdade, o seguinte, que é um caso de um controlador adaptativo. Por que adaptativo? Porque ele faz uma leitura do processo e ele muda sozinho os ganhos dele. Você fala assim, então eu nunca vou precisar sintonizar um controlador. Não é bem assim. Adaptativo não é autotunable. Aí a simulação acabou, né? Aí ao término da simulação a bolinha cai. Adaptativo não quer dizer autotunable. Adaptativo quer dizer o seguinte, ele muda a resposta dele em determinadas condições. Você tem que parametrizar ele para que essa mudança seja adequada. Então, ele não é assim também uma bala de prata que você coloca lá e resolveu os seus problemas, você nunca mais vai olhar para ele. Não, não é bem assim. Ele altera o funcionamento dele, dada determinadas perturbações, dada determinadas circunstâncias, né? Aí você fala assim, mas para que isso serve, né? Aonde que eu uso isso? Eu uso isso em processos que são não lineares, né? Então, a gente tem vários processos na refinaria que têm não linearidades, né? Por exemplo, uma mudança de fase, onde você tem a água líquida e passa a ter água vapor, essa mudança de fase é uma linearização, não linearização forte, né? Algumas unidades de tratamento trabalham na iminência de mudança de fase, né? Algumas unidades que a gente tem lá. Então, assim, quando a gente vai chegando muito perto dessa não linearidade, é interessante você ter um controlador que muda a capacidade dele de responder nessas condições, né? E a gente tem essas soluções implementadas, isso aí não é teoria, a gente tem essas soluções implementadas em várias unidades do refino, na unidade COC, tratamento de águas ácidas, controle de pH, etc. Né? Então, assim, isso não é algo, vamos dizer, acadêmico, né? Isso são soluções reais implementadas e com ganhos, né, que a gente já verificou, né, em função da sofisticação, ganhos que a gente tem de operabilidade, de segurança, de rentabilidade no processo, com soluções mais sofisticadas, né? Então, para finalizar aqui, né, eu já estou até com a boca seca aqui, deixa eu até tomar água aqui. O profissional de engenharia química tem que ter em mente que essas soluções elas estão cada vez mais presentes na indústria, né, as que utilizam inteligência computacional, né? A gente tem cada vez mais dado disponível, né, e capacidade de processamento maior, e isso viabiliza soluções mais complexas, né, que buscam resolver problemas mais específicos, né? Essas novidades, elas se somam ao que a gente já tem consolidado, né? Quer dizer, isso não vai deixar de existir um controlador PID tão cedo, um painel de relés tão cedo, né? A gente vai continuar tendo as soluções que a gente tem hoje em dia, somadas às soluções que utilizam técnicas mais avançadas, né? E a gente, claro, como engenheiro, tem que sempre avaliar, né, o trade-off, né, entre o esforço que você tem em prover uma solução mais sofisticada e o benefício que, de fato, você tira dessa solução mais sofisticada, né? A gente sempre tem que avaliar isso aí, não é usar uma bazuca para matar um mosquito, né? A gente tem problemas que têm realmente ganho em você utilizar estratégias mais sofisticadas, enfim, né? Com isso, Samuel, eu encerro. De fato, o assunto era esse, né? Eu tive que correr aqui um pouco, tá? Porque a parte de lógica fuzzy, quando eu assustei aqui, a parte do MPC estava um pouquinho, prolongou um pouquinho, né? Apesar de ser a ferramenta, vamos dizer assim, mais, dentre elas, a mais antiga e a que a gente tem um uso mais extensivo, vamos dizer assim, né? E eu fico aí aberto às perguntas, né? Agora, só uma explicação. A minha formação é engenharia química, tá, gente? Aí vocês perguntam assim, poxa, mas o engenheiro químico, ele trabalha com controle, né? Pode vir a trabalhar, né? Eu confesso que é uma área que eu particularmente gosto, sempre gostei desde a graduação, e a gente tem uma vantagem, né? Que é o melhor entendimento dos processos, né? Então, quando a gente vai implementar uma solução de controle, é importante você conhecer o funcionamento da ferramenta, né? O que ela faz, o que ela não faz, né? Mas, principalmente, o fato de você conhecer o processo te dá uma vantagem vamos dizer assim,
da extensão que você pode explorar aquela ferramenta, né? Das oportunidades de ganho que você tem com aquela ferramenta, né? E essas ferramentas, elas estão cada vez mais comuns, né? Nas grandes indústrias, né? É importante a gente conhecer um pouquinho do funcionamento dela, não a fundo, né? Mas um pouco, né? Para julgar vamos dizer assim, a capacidade que ela tem de dar boas soluções, né? De contribuir com a rentabilidade, com a segurança do processo, e efetivamente empregar, né, essas soluções, porque elas trazem ganhos, a gente sabe disso, né, elas trazem ganhos, e muitas vezes a gente já tem, inclusive, todos os recursos para isso, né? Cada vez mais computadores mais modernos, disponibilidade de dados de processo cada vez maior, né? Então, isso vai dando subsídios para a gente pensar em soluções computacionalmente mais complexas quando elas são aplicáveis, tá, gente? Então, claro, eu nunca vou colocar um controlador adaptativo onde um PID resolve meu problema. Por quê? O PID já está pronto lá no SDCD, é muito mais rápido a implementação, né? Um controlador adaptativo, eu vou suar um pouquinho, mas na hora que eu conseguir regular ele, eu tenho um trunfo, né? Um cara que muda sozinho, dadas as circunstâncias do processo. O processo tem que justificar isso, né? Ele tem que ter uma não linearidade para justificar isso de maneira, vamos dizer assim, efetiva, né? E a gente, enquanto engenheiro de processo, a gente tem essa vantagem. Engenharia química é uma engenharia que trabalha muito fortemente os processos, né? E esse conhecimento mais profundo do processo, dos fenômenos de transporte, né? A transferência de calor, né? As operações unitárias, a transferência de massa, né? Isso dá para a gente uma vantagem, né? De entendimento do fenômeno físico, que é a base, né? Isso é a base, começa por aí, né? E da aplicabilidade desse tipo de ferramenta para você oferir lucro, para você oferir segurança, para você oferir benefícios no seu processo, né? Então, Samuel, acho que o recado era esse. Eu peço desculpa aí pelo tempo, tá? Eu confesso que eu gostaria de ter ensaiado a apresentação, não tive tempo, talvez pudesse ser menos extenso na primeira parte e tratar o assunto dos 3 tópicos de uma maneira mais, vamos dizer assim, dividida, né? Mas agradeço aí a oportunidade, tá, gente? E fico totalmente aberto aí a perguntas, curiosidades, né? Se vocês quiserem saber, a gente está à disposição. Obrigado, Leonardo. Não, achei a apresentação ótima. E aí, para as alunas e os alunos, eu queria, né, deixar esse espaço aberto aí agora para fazerem perguntas. Fiquem à vontade, sobre aí as estratégias de controle ou qualquer outra dúvida aí, até mesmo de ordem aí profissional, né? Nós estamos aqui para compartilhar e trocar ideias. Fiquem à vontade para se posicionarem. Bom, Alexia, Sim, Samuel, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Leonardo. Boa noite. Boa noite, Alex. Eu ia até fazer uma pergunta, mas acabou que você já respondeu aí no final, essa questão de, né, de optar pelo menos pelo PDI, já que ele resolve algum processo, né, mais simples, do que acrescentar, né, o outro controlador. Queria agradecer, que eu adorei a palestra, assim, você abordou de uma forma bem tranquila, com exemplo, eu adorei o tema. Eu adorei saber essa parte mesmo de poder atuar com controladores dentro da indústria. Bem bacana. Parabéns. Obrigado, Alex. É só perguntando, você também é de engenharia química, né? Sim. Eu vou só compartilhar aqui vamos dizer assim, um sentimento que eu tive logo que eu entrei para a área de controle. Uhum. Eu tive bastante insegurança quando eu entrei para a área de controle, né? Mas eu fui assim muito bem amparado pelos colegas, né? Porque assim é um universo, né, que se abre diante da nossa formação, né? A gente estuda processo, fenômenos de transporte e tal, e de repente a gente está se deparando com problemas que são
problemas de controle, mas também problemas de automação, né? A gente tem que estudar os dispositivos, entender como é que eles funcionam, né? Então a gente lê muito manual, tem muito problema que a gente tira junto com o fabricante, tentando aprender o funcionamento das coisas e tal. Mas por trás disso tudo tem o processo, né? O processo está sempre à frente, vamos dizer assim. O controle é uma ferramenta, né? O controle ele é um meio, na verdade, para você alcançar os seus objetivos. E esses objetivos eles ficam bem delineados quando você conhece bem o processo. E conhecer bem o processo são os fundamentos da engenharia química, né? Ajuda muito, né? Então, assim, a gente tem colegas que são engenheiros de equipamentos, né? Então a formação é mais na parte de engenharia elétrica, controle de automação e tal. E assim, a gente consegue conversar muito de igual para igual com essa turma, porque eles aprendem processo e a gente aprende o funcionamento dos dispositivos também. E muitas vezes o processo é mais difícil do que propriamente o entendimento dos dispositivos, né? Então, assim, a gente acaba tendo essa vantagem, né? Eu tive um pouco de receio logo que eu cheguei para a área de controle, mas, conforme eu disse, eu fui muito bem amparado, né? Os meus colegas foram muito, vamos dizer assim, me auxiliaram muito, né, nessa caminhada, me auxiliam até hoje, né? Da mesma forma que eu tento auxiliá-los também, né? É uma troca constante de conhecimento, de informação, a gente se ajuda muito, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, às vezes a gente vê uma certa aversão da engenharia química, às vezes mecânica, né? Assim, desse tipo de área. O meu recado para vocês, ele pode ser motivo de comemoração ou tristeza, mas esse tipo de conhecimento ele está cada vez mais permeando as indústrias, né? A gente não vai fugir disso, né? Isso vão ser competências necessárias nos profissionais, assim, muitos, né, da engenharia química, mecânica, das engenharias de processo, em breve, né? Se já não é já, né? Eu acho que a tendência é cada vez mais aumentar, né? Todo mundo vai mexer com controle? Não, mas assim, o entendimento dessas ferramentas, desses recursos, né, principalmente na área de inteligência computacional, porque as oportunidades de ganho, elas são muitas, né? Com muito pouco, vamos dizer assim, investimento associado, né? O exemplo do analisador virtual, para mim, ele é icônico, né? Quer dizer, a partir do momento que você simplesmente constrói uma conta para tentar controlar uma propriedade do seu processo, né? Essa conta ela é totalmente subsidiada pela sua instrumentação. Você já tem o que você mede ali, está prontinho. Basta você fazer uma transformação de entrada em saída. Poxa, isso você tendo, vamos dizer assim, percepção disso, usando isso, você pode prover soluções bem interessantes na indústria, né? Com dispositivos que já estão disponíveis aí e são consolidados. Então, assim, eu tive um pouco de receio quando eu cheguei na área, né? Mas depois estudando também mais um pouco mais de calma e tal, é uma área que eu particularmente acho bastante interessante e tem um potencial muito grande para a gente, engenheiro químico, explorar, sabe? Esse acho que é um dos recados que eu gostaria de deixar, não só para os engenheiros químicos, né, para todos os colegas engenheiros aí, do potencial que essa área tem, né, da importância que essa área está ganhando à medida que a gente vai caminhando para uma indústria 4.0, ciência de dados, aprendizado de máquina e por aí vai, né? São termos que você abre, quem tem LinkedIn aí, abre o LinkedIn, vai ver isso não muito longe, aí passando 3, 4 telas do LinkedIn, aí você vai ver alguma coisa nesse sentido. Então isso hoje é a nossa realidade, né? Enfim, eu acho que é um pouco do recado que eu gostaria de deixar para todos vocês aí. Pessoal, muito obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta, colocação? Bom, então eu queria agradecer a presença de todos e de todas, tá? Dos alunos, do Leonardo. Eu gostei muito da apresentação, eu agradeço bastante aí a sua didática, seu empenho e disponibilidade.
Agradecer os alunos também aí por estarem até essa hora aí conosco. Quaisquer dúvidas, né? Eu estou sempre aí disponível também ao longo aí dos dias e das semanas, né? Podem sempre me procurarem. E mais à frente, a coordenação, ela vai entrar em contato com vocês, né? Para a questão do certificado, tá? Agradeço bastante aí. Boa noite, um bom descanso e até breve. Pessoal, boa noite, agradeço aí a atenção de todos, tá? Espero aí que todos tenham bastante êxito aí nas suas carreiras, com as suas, vamos dizer assim, escolhas ao longo da vida profissional, né? Me coloco à disposição, contato aí ao Samuel, caso tenham interesse, caso né, queiram trocar mais alguma ideia, estou totalmente à disposição. Muito obrigado aí pela atenção e um grande abraço aí a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.